Bom dia! Soldado sem braço não faz sentido? Roda a vinheta. E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Notícia de Quinta, aquele programa único do Brasil que começa a meio-dia e 34, 1, 2, 3, 4, para comentar as notícias de quinta categoria e que vai ao ar todas as sextas-feiras. E como sempre, estou aqui com eles, Felipe Trielli, Arthur Machado. E aí, senhores, como é que vocês estão? Tudo certo, Kim? Fala aí, Kim, tudo bem? Maravilha. Pois é, e antes que o programa comece, tem que logo avisar. Arthur, quem não clicar no botão de gostei, no compartilhar, o que é que vai acontecer com a pessoa? Vai ser atropelado por um avião em formato fálico. Pois é, viu? Mas o pior que isso pode ser até bom, né? Vai que o Tom Cruise aí dirigindo, aí vai ter gente que não vai curtir. Então assim, ó, se você não curtir, você vai tomar o seu café da manhã, você vai engasgar e vai ser o seu último dia na Terra. Então compartilhe esse vídeo. Mas enfim, né? Brincadeiras à parte, vamos começar já o nosso programa de hoje de uma forma assim muito leve, muito suave. Nos Estados Unidos aí, teve um vídeo que viralizou, né, nas redes sociais, de pais que resolveram curtir um tempo com seus filhos, levando para um bar de striptease para assistir a um show de drag queens. E aí o governador do estado, muito diferente até dos governadores do Brasil, né, o DeSantis lá na Flórida, achou que isso não tá dentro dos conformes, e ele falou, ó, isso aí a gente vai ter que dar um bisu aí, viu? Tem que dar uma olhada. E aí a imprensa americana, a imprensa de esquerda, muito similar à imprensa brasileira, até para esse jornalista da Globo, começou a dar chilique. Cadê o direito dos pais? Onde é que está o direito dos pais? Tá onde? Era promessa de campanha, queria recuperar o direito que a família tem de educar os seus filhos. E aí parece que a educação, né? O pai só tem direito a educar seus filhos quando é do interesse da esquerda. E esse tema, inclusive, eu vi através de um tweet seu, Arthur. Quero que você já comece falando sobre isso. E aí? E aí? O pai tá certo, tá errado, o governo... O que tá certo nessa história? Porra, Kim, o mundo tá tão louco que pra você não ficar louco, você precisa de uma loucura, só que de uma outra espécie de loucura, né? Cara, isso aí é fase do Pascal, inclusive. É muito doido, cara. Você vê aqui, você vê a Unicef dizendo que o Estado, por exemplo, a criança pertence ao Estado. E que você precisa agora de uma... que na verdade a criança pertence ao Estado. Agora, na hora em que a direita, o governador resolve botar um limite, né, de proteção, é irreal, né, a exposição da criança e tal, aí o cara quer inverter. Eles torturam a legislação. Esse é um problema clássico, tá? O cara vai tortura, é uma hermenêutica de ocasião, interpretação de ocasião. Mas não tem dúvida que o governador tá certo, né? Não é porque o show é de drag ou não é de drag, é porque um clube de strip ou um clube de sexual não é lugar pra criança. Fosse heterossexual, né? Fosse um cara tirando a roupa, uma mulher tirando a roupa. Igual. Sabe por quê? Assim, só, não tem maturidade, cara. Não é porque pela questão do seu sexo A ou B, não é isso. A criança, cara, não tem maturidade para certos tipos de coisa. Ela não tem ainda todas as sinapses, o cérebro desenvolvido, ela não tem a formação completa, o entendimento ainda do mundo, do corpo. Ela não é um pequeno adulto, entendeu? Então isso faz parte de uma pauta ideológica, cara, de simplesmente querer dizer, ó, tá vendo, já vai se acostumando com isso aqui, porque isso aqui que é o certo. Muito embora, qualquer que seja, se fosse hétero ou não hétero, o ato em si é chocante pra criança, entendeu? Mas essa é a loucura que a gente vive, né, cara? É uma loucura. A gente tem que lembrar que sempre vão existir padrões. A gente falou isso já uma vez. Sempre vai ter uma regra e o problema é que eles querem as regras deles, é o que você falou. Se for para ensinar cristianismo nas escolas, não pode, porque o Estado é dono do seu filho. Agora, se é pra ensinar sacanagem... Me lembra muito a história do peladão do Man, lembra? Lembro. Você lembra? Deve lembrar, né, Kim? Sim. Era primo do editor, não era não?
Primo do editor, mas o lance é o seguinte, ali é um crime sendo praticado, claramente um crime, você tem que proteger. Se o pai resolve dar cocaína pro filho, por exemplo, você tem que proteger o filho. Sim, Acho que ninguém duvida que existe uma proteção do Estado. Se o pai espanca o filho, não é palmadinha, a palmadinha não é espancar. Mas se for um espancamento, a gente vê coisas assim, você tem que tirar o filho daquele pai. Quando o pai abusa dessa história, se a sociedade acredita, eu acho que a maioria das pessoas acreditam, que isso é um abuso sexual mesmo, não chega a ser um abuso literal ali, mas um abuso psicológico sexual, você tá... Existem coisas que são inadequadas para as crianças. Também, isso é outra coisa que ninguém pode negar. Nem o mais esquerdista dos esquerdistas, nem... Isso é obviamente inadequado. A gente até ontem tinha filme que você não podia ver com 18 anos. Imagina ver um cara vestido de mulher, dançando, balançando os negócios na frente do cara com roupas minúsculas. Não é assim. Tudo bem, não era o striptease. Vamos falar que é fake news hoje. Tá espalhando fake. O cara não tirava a roupa. Mas teve uma que lia, não era nem no clube de strip, lia a historinha pras coisas e tava sem cueca ali com uma saia. Então virava assim, tipo... aquele filme, eu vi isso. O filme da... Sharon Stone. Sharon Stone, meio Sharon Stone. A menininha aqui na frente tem a foto. Na perspectiva da menininha, a menininha na frente do cara e o cara lá, mandando... Ou seja, você acha que isso é adequado para uma criança? É uma coisa, assim, senso comum, qualquer pessoa minimamente com senso comum vai saber disso. Então não é esquerdista que fale, não, pode tudo, não pode tudo. Agora, os caras querem fazer, quando é o que você falou, quando é alguma coisa meio boba, assim, até, eu não quero que meu filho aprenda a identidade de gênero, porque eu discordo de uma linha científica, eu discordo dessa, e eu quero que ele aprenda outra coisa. E isso não pode. Agora, botar o Ciro para ver giromba alheia, pode. Desculpa o palavreado para as tias aí. Mas isso aqui é meio chocante, porque no final das contas, o que você pergunta? Vamos supor, até que, cara, se estabelece diálogo, você pergunta assim, cara, qual o limite que você quer? Só para entender. Qual a fronteira de limite que você gostaria de dar? Qual a regra, né? E não tem, é niilismo de regra, destruição de regra. Então, no final, cara, é uma nova antropologia, entendeu, Kim? É uma nova antropologia que querem montar, que no final é baseado quase que no homem selvagem lá do Rousseau. Vamos voltar pra selvageria, vale tudo, entendeu? Selvageria. Então vamos avançar. Vamos falar de selvageria. Brasil, adolescentes. Vamos avançar um pouco até na idade, né? Na grande Belo Horizonte, tinham 2 meninos, 15 anos de idade. Sabe como tá, né? Todo empolgadinho. E aí a professora fez o que ela não devia. Ela resolveu disciplinar os alunos. Adivinha o que ela fez? Adivinha o que ela proibiu os meninos de fazerem. Adivinha. Chuta aí. De ver travesti. Não. Ih, falei a palavra errada. Os caras vão brigar comigo. Põe bip. Ela ousou proibir os alunos de usarem drogas na escola. Como? Como isso é possível, irmão? Aí o que os meninos fizeram? Tocaram fogo na escola. Claro, que é o que se faz, né? Quando é adolescente é fogo, né? O Neu, ele cosme fogo, ele mesmo fogo. É uma coisa, porra. Adolescente é fogo, adolescente é muito fogo. Pois é, e pra minha surpresa, a Globo comentou sobre isso, o G1, e dessa vez não teve suspeito, também não falou de vítima da sociedade, colocado na manchete. Adolescentes levam bronca por uso de drogas e colocam fogo em escola estadual na Grande Belo Horizonte. E aí disse que quando a polícia aponta e aprende as crianças, fala assim, aprendeu os suspeitos. Não, aprendeu 2 adolescentes, porque dessa vez, não sei se é porque tinha as imagens da câmera de segurança ou não, mas eu sei que dessa vez falou, culpa dos caras. E aí a gente vê, né, esse anarquismo, acho que talvez seja a palavra aí, né, da educação, o que pode, o que não pode, o que é recomendável, o que não é recomendável mais para as crianças. Você olha essa situação que a gente acabou de ver lá nos Estados Unidos, eu pelo menos acho que quando você não participa e tenta passar alguns valores para as crianças, esse tipo de coisa acontece, né? Porque assim, o jovem de 15 anos, ele não tá fumando maconha na escola ou coisa que seja, usando qualquer tipo de droga maluca, porque, ele, sei lá, tirou da cabeça, tirou da cachola. Tem todo um processo até isso acontecer. E o simples fato da professora repreender os meninos, isso daí servir de gatilho, o cara tocar fogo na escola. Cara, assim, sabe, onde é que a gente tá errando? Onde é que tá o problema disso daqui?
Sabe, assim, onde é que a gente começa isso daqui? Tá problema na família, tá problema na educação, na doutrinação, é o entretenimento, é a mídia. Situação complicada. Ó, isso é o fim da picada. Aliás, sabe qual é o fim da picada? Não, sério. Não é piada, cara. Por favor. Qual é? Quando o mosquito vai embora. Não, quando o mosquito entra de dieta. Aí, boa. Não é piada, eu sabia, eu nem percebi. Não, mas olha só, sério agora. Cara, o problema é o seguinte, é quando você confunde, cara, virou moda agora, confundir liberdade com licenciosidade e liberdade com direitos. E é o seguinte, cara, toda vez agora a pessoa fala assim, mas eu tenho direitos, na verdade ela tem vontade, são duas coisas diferentes. E quando ela tem vontade, e essa vontade acaba sendo restrita, porque ela tem que ser restringida, na verdade, né, por algum critério, claro. Senão vira anarquia, cara, ele acha que é uma agressão. E esse é o problema do identitarismo. O identitarismo trouxe isso. Se eu tenho uma vontade, ela tem que ser respeitada, porque minha vontade me leva à felicidade. E se você está indo contra a minha vontade, limitando-a, então você está atingindo a minha felicidade e cabe, então, eu poder cometer um ato de violência porque você está me agredindo. Na verdade, entre ele e Kim, cara, isso tudo tá, vem exatamente, cara, da Revolução Cultural, da Escola de Frankfurt, quando ele fala assim, cara, vamos usar a ideia de libertação como instrumento revolucionário. O que faz um revolucionário? Tacar fogo nas coisas, cara, tacar fogo na escola. Aí, de um dia, quando batendo no judiciário começar a tacar fogo, o cara vai dizer, estão atacando as instituições. A escola é uma instituição. É um ato de terrorismo isso, cara. Só que isso está sendo feito com crianças. Estão preparando mini talibãs, entendeu? Baseado na vontade. Isso aí que está acontecendo, cara. E com apoio do judiciário, apoio da mídia, batendo palma. O Marx, aliás, tem uma frase que falava isso. Falava assim, o único papel da mídia é tirar, mais ou menos, né? Tirar a credibilidade das instituições. É exatamente isso aí que está sendo feito. Eu acho que nesse caso, o Kim, você falou, não, deve ser porque as câmeras filmaram, que eles não chamaram de suspeito. Mais ou menos, porque já teve coisa que foi filmada, apareceu o rosto do cara e era o suspeito. O cara lá dando um tiro na cabeça, pá, filmado em 3D. E o cara, não, suspeito. Então não é bem isso. Eu acho que delinquência juvenil sempre existiu. Eu acho que o nosso problema hoje é uma questão de... Porque sempre teve um ou outro delinquente, né? Não era essa coisa generalizada que nem tem hoje, mas sempre teve um moleque... A gente conheceu, na sua classe provavelmente teve um ou outro que eram mais pinta brava, como diria minha avó. Mas aí a questão é como isso... É a reação que vem. A imprensa, dessa vez, pelo menos, fez uma reação boa. Mas o que vai acontecer com esses caras? Vão tomar uma bronca e não sei o quê. Não tem consequência. As pessoas estão... A gente vive, no Brasil principalmente, um lugar onde pessoas não têm as consequências dos seus atos. Tanto na esfera pessoal, na esfera íntima, quanto na esfera pública, né? E a não ser que você seja uma pessoa contra o sistema, né? Se você é de direita, por exemplo, você não tem todos os direitos que uma pessoa que não é de direita tem. Então você não pode se expressar livremente, você não pode fazer coisas que outros podem. Então é sempre uma questão, voltamos para a questão anterior, é sempre uma questão do cara ir lá e falar assim, bom, como que eu vou usar esse direito ou esse dever aqui? Como que eu posso instrumentalizar isso? Não vale tudo para todos. O que eu sempre falo, eu já fiz algumas lives com o Flávio Morgenstern, já fiz algumas coisas, e o ponto central de tudo que a gente está vivendo é o seguinte, qual é a regra? Tudo bem, mesmo que a regra seja criança pode ver travesti. Qual é a regra? Eu quero saber qual é a regra claramente. Os pais são... Eu sou dono do meu filho e eu posso fazer o que eu quiser, inclusive levar ele para olhar giromba. Tudo bem, eu quero saber, a regra é essa, então o meu filho eu vou proteger do meu jeito. O Estado não tem jeito a fazer nada. Ou a regra é só essa para quem eles querem, entendeu? O grande problema é isso, é a regra não valer para todos. Cara, não tem o maior problema. Não tem regra. Eu prefiro que tenha regras que eu prefiro. Então, mas não tem regra. O cara não tem regra. Isso, porque até o acordo de você... Na verdade, o que está acontecendo? Fazem muito a síndrome da reivindicação sucessiva. O cara pede um negócio, você fala, ok, vamos fazer...
aí você vai, cede aqui, cara, fechou, na manhã seguinte o cara já quer mais e já quer mudar o que combinou. Esse é um problema que a gente tem histórico, está acontecendo desde a década de 80, cara, no Brasil. Então você tem esse problema, que é o síndrome da reivindicação sucessiva, e você tem o outro que é, no final das contas, a vontade de não ter regra. Não tem regra. Então o cara quer simplesmente usar como pretexto. Ele usa o judiciário e a regra como pretexto para um fim. Exato. E o fim, cara, eu quero fazer o que eu quiser. Eu acho que a Tabata do Amaral iria discordar de vocês dois. Ia falar que o grande problema é que não tem tablet nas escolas. Precisamos urgentemente colocar tablets, de por preferência comprados das americanas, para deixar o Lema feliz também, né? Ele não ficar puto da vida. Eles estão falando de regras, inúmeras regras. Aí você vê, né? A gente começa... As crianças com alguns problemas, aí podem se tornar adolescentes que tocam fogo nas escolas. E não sei porquê, mas eu acho que essa galera, quando vai envelhecendo, caso aí decidam, optem por entrar na faculdade, fazer o curso de Direito, que inclusive podem moldar essas regras que a gente está comentando aí agora, talvez elas possam ser representadas até por um vídeo aí que viralizou ao longo da semana, que é a formatura de Direito, os formandos de Direito lá em Recife, onde o cara, sabe como é, né? Lá na cerimônia, que vai lá receber o diploma, bota a musiquinha da vitória, etc. O cara me coloca a música do Lula, aquela música clássica lá que o toca desde a década de 90, e estende uma toalha do Lula no meio de tudo. Assim, eu acho que é um retrato desse direito aí, né? Um direito que tem uma tendência meio petista. Porque eu não acho que o PT tá sempre errado no fim do dia, né? Bem complicado. Acho que esse é o quadro. Ou não? Dá pra esperar algo diferente. Porque eu vejo muita gente falando assim, pô, o judiciário isso, o judiciário aquilo outro. Mas talvez esses problemas jurídicos do Brasil, ele comece exatamente na educação básica. Na educação de base. Talvez questão familiar. Talvez se o cara tivesse certinho ali no início, quando chegasse no final da cadeia, não ia ser o estudante de direito que ia estar colocando a música do Lula com a sua toalha, né? Acho que passando até vergonha perante a família. Kim, a parte do direito cara, a faculdade de direito hoje ela virou um curso técnico e virou um curso técnico ideologizado. Totalmente. Você, até a filosofia do direito não é bem estudada na faculdade, é um resumão. O cara fala assim, pô, Montesquieu, por exemplo, tem um calhamaço desse tamanho, a única coisa que o pessoal lembra é da separação de poderes, né? Em que ele fala várias coisas, que o pessoal não lê, faz um PowerPoint. Agora, é o que eu te falei no início, se confunde direito, né, com liberdade. Então, hoje você vai na faculdade de Direito, a faculdade de Direito devia se chamar Faculdade de Direito e Deveres. Aí o cara fala, não, só direito. Então você tem um direito. Meus direitos. Direitos. E virou uma coisa assim, acho que começou até a questão dos direitos humanos, e eu vou deixar claro que eu não sou contra a questão dos direitos humanos, pelo amor de Deus. Mas é que o cara promete tudo. Olha só, você tem direito a sol no verão, você tem direito a neve no inverno. Cara, eu tô chateado, eu me sinto... Outro dia, tava tendo uma discussão de um grupo lá que eu participo, né? O cara botou, me sinto prejudicado. Essa frase, cara, é a mais alienada pra mim do mundo. Eu estou prejudicado. Eu estou prejudicado porque os europeus têm neve e eu não tenho. Eu acho isso um absurdo, cara. Eu vou entrar na ONU com isso. Cara, virou a faculdade de Direito, virou isso. O cara termina lá cantando Lula. O que você deduz? Que ele passou colando, velho. Isso não é possível. Ainda mais... Bom, eu acho engraçado só a toalha ser o símbolo dessa gente, porque não parece que muitos tomam muito banho ali. Assim, não o pessoal do direito ali, que eu ouvi só o vídeo, eu não vi o que tava. Mas eu vejo muito petista aí com uma cara menos asseada, assim. Eu acho que a toalha não é um bom símbolo pro Lula. O próprio Lula, mesmo que tome, não tem uma cara asseada, né? Não é aquele cara, tipo, Eduardo Leite, né? Aquele cara limpinho, assim. Mas, cara, isso é uma coisa que vem... A gente já está com a sociedade inundada dessa ideologia. Os professores primários, os professores... E é aquela coisa, né, cara? O conservador normalmente só quer viver sua vida, fazer sua coisa. O cara normalmente empreende, o cara faz alguma coisa assim. E quem vai para esse lado mais... É como a gente fala dos homens e mulheres na Suécia, se eu não me engano, fizeram uma pesquisa, que é o lugar mais livre, onde as pessoas podem mais escolher os trabalhos. As mulheres escolhem trabalhos mais femininos, e os homens mais masculinos. E aqui é a mesma coisa. Eu acho que os trabalhos mais ideológicos, que viraram ideológicos, não deveriam ser, como professor e tal, acabaram sendo mais povoados mais pelo pessoal de esquerda. E quem educava essas pessoas também era de esquerda, então virou um ciclo. A gente precisa quebrar esse ciclo. E
o problema é que isso vai para a sociedade. Quando isso vai para a justiça, já começa a ficar mais complicado. Né? Acontece isso que a gente tá Agora, eu tenho certeza, como diz aquele livro do Peterson, né? Tenho certeza que ali ninguém arruma cama. Porque. certeza. Cama, Porque agora é o seguinte, Kim, se você olhar, tem um dado que é muito doido, cara. Eu vi no OAB, depois o OAB tirou isso do site, tá? Mas eu tenho esse dado, eu gravei, tirei foto que eu sabia que os caras iam apagar. Você sabia que o Brasil é o que tem mais faculdade de direito no mundo? E Sim. tem mais faculdade que os Estados Unidos e a Europa somados. o então, doutor, né? Doutor, aquela coisa de Cara, querer ser doutor. pra mim, isso além de ser doutor, é um grande vazio existencial. Quer dizer, o cara tem um vazio existencial enorme. Aí ele vira e fala assim, cara, qual é a função da minha vida? Ele não sabe. Então ele não tá bem resolvido. Aí ele olha pra fora e fala assim, eu vou agora mudar o mundo e vou regular o mundo. É o demiurgo universal, eu vou regular o mundo, vou dizer como ele deve ser. Então eu vou entrar na faculdade de Direito e aí eu vou mudar as leis. E essa maluquice que começa pela falta de religião, né, pela falta de conhecimento de Deus, e é real isso, não é? Cara, vai levando o cara para esse caminho que a gente está falando e ele termina a faculdade e aí dá essa maluquice, porque ele vira e fala assim, o Legislativo aprovou uma lei. Como ele acha que ele vai mudar o mundo, e ele é o grande demiurgo universal, ele fala assim, essa lei aprovada é injusta, então eu vou alterá-la a partir de uma interpretação inovadora, uma hermenêutica inovadora. Olha o caos que tá dando. É isso aí, cara, dá nisso aí, o cara cantando Lula no final. E essa alteração é sem pensar na história, né? Das coisas que deram certo, que não deram certo, não tem nenhuma tradição, né? É uma alteração arbitrária por uma vontade que o cara tem ali. Uma vontade, às vezes, até de salvar o mundo. Sim. Mas é uma vontade Salvar que o ele mundo. acha assim. Aí, pronto. Já fez o link agora com a próxima. Vamos na crescente, né? Ó, criancinha, começa ali com alguns problemas, sabe? Começa, sei lá, fica com a mente bagunçada. Aí cresce, pode se tornar, quem sabe, um adolescente que toca fogo em escola. Que o tempo passa, se forma em direito apoiando o Lula. E aí, quando vai exercer a profissão, matéria aqui do G1, só faltou colocar o título urgente, mas ainda assim eu não sei porque isso se tornou notícia, talvez seja por causa do absurdo, né? Mas enfim, Justiça de Nova York decide que elefante de zoológico da cidade não é um ser humano. Uma organização de ativistas entrou com a Zona Justiça pedindo um habeas corpus para o animal. Realmente o G1 me escreveu que é um animal, né? Uma decisão de peso, inclusive. De peso. Isso aí eu acho que é trombofobia. Trombogordofobia, tá? Da sua parte, Kim. Porque, afinal de contas, os elefantes também são gente. Assim como... Não teve um político aqui que falou o cachorro é uma pessoa como outra qualquer? Foi a Dilma, atrás de uma criança. Não, isso Toda também. criança tá atrás de um cachorro. Mas isso ela não, é outro sentido. Teve um no Collor, na época do Collor, que falou, não, o cachorro é um ser humano como outro qualquer. Uma coisa assim. Enfim, são essas coisas que a gente vai vendo na história, né? Que essa tentativa de igualar desiguais, né? Aquela coisa... Tá bom, eu acho que um elefante pode ser uma pessoa. Então, vamos lá. Pede para ele escrever uma sinfonia para mim. Não precisa. Sinfonia nem eu talvez consiga escrever. Vamos lá. Pede para ele escrever uma frase num caderno. Não vai. Então, assim, a gente precisa primeiro dar nome às coisas. O que é o quê, né? Um elefante é um elefante e é um elefante. Sim. Né? E uma pessoa é uma pessoa. E é engraçado porque as pessoas estão tão malucas e querendo transformar a realidade em cima de uma realidade que está na cabeça deles. E a gente, falando um pouco de uma teologia de boteco aqui, quando Adão e Eva vão comer a maçã ali, na verdade a Eva, né, chega lá com a serpente chega... O Adão come depois, tá, pessoas? Não vão depois falar que eu estou sendo machista aqui. Não tô passando pano. Mas quando a serpente convence, o que ela está dizendo? Vocês podem ser como deuses. E o que Deus fez? Deus fez a criação, né? Deus criou o mundo como ele é, a realidade. Quando você vai ser como Deus, você vai poder negar aquela realidade e fazer do seu jeito. Então, o que as pessoas estão querendo fazer, estão mordendo a maçã de novo, como sempre. Então, a questão... A maçã não, né? O fruto. Depois ele vai falar que eu não leio a Bíblia. Não sou eu quem digo.
As pessoas, nervoso, elas tá acham nervoso. que aquela história é uma historinha que tá lá, num livro, meio alegórica, meio teológica e tal, mas a gente tá fazendo isso todos os dias, entendeu? Quando você nega a realidade, você tá aceitando da serpente que você pode mudar o mundo da sua cabeça e não ver o que ele é, entendeu? É isso que as pessoas estão fazendo nesse Você que é caso. católico, você sabe qual é o santo que protege contra a fome? Não. Não? Sério mesmo? Lá vem. Não? Não, Lá sério? Não conhece Não, não? eu não sou Lá um vem. grande agiólogo. Vai, conta Como aí, que fala? qual é? Não? Conta aí. O cara que entende de santo. O santo que protege contra a fome é o sanduíche. Sabia que ia ver. Sabia que ia ver. Os meus amigos católicos ali estão nervosos, tô nervoso. E quanto à ressaca, sabe qual é? Conta nessa, qual é? São Rizal. Ah, não. Kim, continua aí, pelo amor de Deus, Kim. Tá difícil. Graças a Deus, isso daí, ó. Agora, pra completar, só pra não ser pior, só se o caso aqui fosse de uma galinha. Já pensou se fosse uma galinha? Menos mal o cara tá soltando um elefante. Você já pensou? O advogado chega lá, vai fazer o que aqui na corte? Vai soltar a franga. Vai soltar a franga. Graças a Deus que é um elefante, viu? Pelo amor de Deus. O engraçado é que é isso, né? O habeas corpus. Como se. Tá, vai soltar o elefante aonde? Vai lá soltar o elefante na África ou na Ásia, no caso do Central elefante Park. asiático. Central Pô, Park. o cara vai morrer ali. Manhattan. Quem conhece minimamente de biologia nem precisa conhecer. É o senso comum também. Sabe que o bicho criado em cativeiro não vai viver facilmente na... Nova York, Manhattan, todos os super-heróis da Marvel moram lá. Uma hora ele ia encontrar alguém, ia dar um jeito e ia transportar pra África. E quem viu Mas, enfim. Madagascar também sabe que eles dão sempre um jeito, né? Pois Também é, pois é. Agora pensa, e aí, agora sim, ó, falando da galinha aqui, a galinha é sério, mas soltar a franga já é complicado, mas isso aí seria no ramo privado, né? O cara tá aí advogando, ativistas, etc. Aí vamos pensar que a criança, meio perturbada, que virou adolescente tocador, que toca fogo na escola, que se formou em direito com a bandeira do Lula, ao invés de ir pro ramo privado, ela decide ir pro mercado público. Ela ingressa no DPU. Por que eu tô falando isso, né? É algumas coisas que eu boto a mão na cabeça e me pergunto, cara, será que o direito de se defender, ou pelo menos demonstrar o seu ponto de vista, será que ainda tá sendo permitido para alguns grupos? Que foi o seguinte, todo mundo aí acompanhando um caso, eu acho que esse caso ele vai ficar marcado na história do Brasil, acho que a esquerda vai utilizá-lo ao longo de vários anos consecutivos, que é a questão aí do desaparecimento do jornalista, lá do Dom Phillips, e do indigenista, que é o Bruno Pereira. Até falo o nome para depois falar que é preconceituoso, né? Que se não gosta de brasileiro, só gosta de inglês. E aí eles apareceram lá, toda essa confusão. Até o programa que até então tá gravando, ninguém encontrou eles, né? E isso é uma lástima, acho que todo mundo deseja que isso seja resolvido o quanto antes. Isso não é um problema isolado. A região amazônica, ela vem tendo essas questões ligadas a desaparecimento, mortes, assassinatos. É um negócio, lá é bem complicado. Não é assim um negócio simples por diversas razões. Enfim, quando esse pessoal desapareceu, o pessoal começou a questionar o governo, por que está acontecendo, e a FUNAI, ela se pronunciou. E a FUNAI, ela falou que tanto um contra o outro, né, o caso, tanto o Dom quanto o Bruno, eles não tinham autorização para fazer essa excursão. E ainda, mesmo que não tivesse também autorização, eles deveriam, no mínimo, ter notificado, ó, a gente tá indo ali, porque é uma região complicada, diversas razões. E aí a FUNAI soltou essa nota. E aí o DPU tá reclamando, porque, segundo eles, essa nota da FUNAI meio que estaria desacreditando o trabalho do indigenista e do jornalista. Ou seja, eles falam que, a manchete é o seguinte, DPU pede que FUNAI se abstenha de atentar contra a dignidade de Dom Phillips e Bruno Pereira. Sim, tem algum problema? A FUNAI falou, olha, eles não tinham isso, não tinha isso, assim, você trazer alguns fatos. Isso é você atentar contra a dignidade de uma pessoa? O seu direito de defesa não estaria sendo tolhido nessa situação? A DPU, que seria a Defensoria Pública, ele está tolhendo o direito de defesa do outro lado? Ou não? Kim, esse é um caso muito, muito interessante, porque a gente tem que passar um pouco, às vezes, da política, né? São duas pessoas desaparecidas, a gente tem que estar com as orações, inclusive, para eles serem encontrados, tal, independente da ideologia dos caras. Assim como há milhões de desaparecidos no Brasil
todos os dias, crianças, inclusive. Exato. E assim, o esforço que o governo está fazendo, não dá para negar. O exército, né, não só o governo, as armas e tudo, é grande, mas você está na Amazônia, é um lugar ermo. A gente entrevistou o Flávio Gordon, né? Isso. Que teve no meio do mato, e ele falou, não é uma situação fácil, não é uma situação... Ou seja, havia um risco ali que eles resolveram correr e que, assim, o que a gente pode fazer é tentar achar os caras. Politizar isso, principalmente como a esquerda está fazendo, né? Porque a direita também faz, todo mundo acaba fazendo meio que em reação ao que os caras fazem. É um absurdo. Desde moleque eu vejo de pessoas desaparecidas e casos escabrosos. Chico Mendes, quem era o presidente na época do Chico Mendes? Acho que Fernando Henrique. Acho que era o Fernando Henrique. Teve a irmã Doris também, não teve a Doris? Teve a Doris também. Teve vários casos e, assim, ninguém vai colocar nas costas do governo isso, porque são casos que, numa situação como a Amazônia, nesses lugares, são casos que infelizmente acontecem, como coisas ruins acontecem o tempo todo. Eu acho que a reação é que é importante você ver o que... E tem uma certa irresponsabilidade dos caras, segundo a FUNAI, e ela tem toda a razão em dizer, porque vai falar, pô, como assim? A FUNAI também seria responsável pelas pessoas que estão ali, né? Então ela tem mesmo que mostrar a informação. Como assim você mostrar uma informação contra a dignidade, a não ser que fosse uma informação pessoal, uma informação que não tivesse nada a ver com a história. Desconexa, né? Desconexa, exatamente. Aí você vê que a gente tem que lembrar que o jornalismo já está sem dignidade há muito tempo. A gente tem que lembrar que a nossa querida datilógrafa é jornalista e está aí, apresentando um dos maiores programas do Brasil, mais tradicionais. Isso é ferir a dignidade do jornalismo, entendeu? Enfim. Pra mim, cara, que não é nem de defesa, não. É só o seguinte, cara, tem uma narrativa, tem uma história, pra não falar que a gente fala de narrativa só, né? Mas uma história, uma mensagem, qualquer coisa fora disso vai ser criminalizado porque você não pode ir contra uma história que já foi criada. O que me espanta muito, assim, cara, que infelizmente o jornalismo e correntes políticas, eles estão tratando o extraordinário como ordinário, né? Então, assim, ou ordinário como extraordinário, na verdade, nesse caso. Porque, assim, morre gente todo dia, entendeu? Infelizmente, cara. E outro dia, por exemplo, a gente vê cristão sendo decapitado não sei aonde, aí a gente pergunta, o cara fala, e daí? O que eles foram fazer lá? Né? Aí você fala, pô, a mesma coisa, preconceituoso e tal. Você fala, cara, infelizmente acontece, sabe? É triste, mas acontece. Mas é essa parte agora que virou da notícia, infelizmente da mídia, em que ela só quer fabricar consenso. E se você está um pouquinho discordando do consenso, você vai ser taxado de alguma coisa. Ela virou fábrica de consenso, só isso. A questão é que eles não querem informar, né? Eles querem fazer a história deles. A história deles é que o governo mauzão, que odeia a Amazônia, está perseguindo duas pessoas e não está nem aí se eles desapareceram. Essa é a narrativa. E o que aconteceu, na verdade, foi que duas pessoas, pelo que a gente viu, com alguma imprudência, foram para lugares muito ermos e perigosos, e desapareceram. Acontece isso, por exemplo, é muito pior um cara que mora numa comunidade violenta, que tem o tráfico comandando tudo, e às vezes os caras desaparecem ali, sendo que o Estado está fora do ali. O Estado que deveria estar presente, nesse caso, uma das poucas vezes que a gente quer o Estado, né? Ele não está ali presente e a gente não ouve esse auê todo. Especialmente se não for um cara de esquerda que foi... Né? Pega um pastor ou um padre que vai evangelizar lá os índios e o cara morre e vê se tem esse auê. Esquece, não tem. Sim. Isso aí tem, desculpa, assim, antes de avançar aqui com... Eu tenho umas coisas aqui da TPU também, mas dá uma quebrada aqui, aliviar um pouco o tema. Um assunto que eu acho que ele vale a pena um comentário, porque eu fiquei me indagando assim, como ele se tornou um assunto viral. O que passa na cabeça das pessoas, quem tá falando de Amazônia. É a questão de Ratanabá, acho que é Ratanabá, né? Tem um acento no ar. E aí? A cidade perdida. Cidade perdida. Desculpa, tias. Eles falam, a teoria é o quê? Que 450 milhões de anos atrás era a capital do mundo, na Amazônia. E aí, bicho? Pode ser. Diz, inclusive, dessa viraliza... Diz, inclusive, que a rabanada veio daí também, né? No Natal. Feito pelo Ratatouille.
Meu Deus do céu. Olha, eu acho que a Cidade Perdida é um negócio muito interessante. Eu acho que ela foi fundada pelo ET Bilu, sabe? Que é o cara que inventou o ET Bilu, que inventou. Não, né? Porque o ET Bilu existe. O cara que descobriu o ET Bilu, todo mundo sabe que o ET Bilu existe. Ele é o mesmo cara que foi lá falar do Hakuna Matata, aí, sei lá o nome. E aí você vê que é engraçado, o pessoal fala tanto de fake news e não sei o quê, e um negócio tão óbvio, 450 milhões de anos, né? Basta você olhar isso. Esse número sozinho já derruba toda a história. Agora, como é que viraliza, né? A impressão que eu tenho, o que antigamente lá no Maracanã, eu ia no Maracanã, né? Pô, naquela época que tinha geral, que foi outra coisa que a cultura começou a acabar no Brasil quando acabaram com a geral. Porque geral é um evento cultural do Brasil. Ninguém nunca Juntava todo mundo. Juntava, era o cara. Mas aí acho que meio as torcidas, FIFA, né? ok. Torcidas organizadas deram uma zoada nisso. Não, o que acabou com a geral foi a FIFA, que estádio padrão, você vê o mal do globalismo. Mas aí o cara pegava aquele cabeção de negro, soltava o cabeção de negro, fazia bum, abria um espaço gigante, e grande parte da festa nossa era jogar cabeção de negro na arquibancada. Cara, isso é cabeção de negro da mídia. Quando, de repente, cara, tá o mundo discutindo alguma coisa, o cara joga um cabeção de negro e viraliza em tudo que é lugar. A Cidade Perdida da Amazônia. Fala, que papo de doido, cara. Se a Cidade Perdida existisse, o MST já tinha invadido, acorda, velho. Entendeu? Então, nesse caso aí, como é cidade, seria o MTST, não? E se não tiver, deve ser o paraíso. Porque imagina uma cidade sem petista, cara. Deve ser uma... Não vou pra lá. E o Brasil deve ser da minha família, porque eu perco chave toda hora. Eu perder uma cidade, bicho, difícil. Mas a questão é que essas histórias a gente vê... Eu acho que tem um pouco também, a gente fala, tá sacaneando aqui, mas eu acho que tem um pouco do pitoresco, do cara espalhar a história. Aliás, fake news, que os caras chamam tanto, tem muito disso, tem muito cara que espalha na onda. Quantas vezes você já não viu agência de checagem checar meme? Entendeu? Então essa fake news. Alguém checou? Meme. Alguém checou a... Ninguém checou a notícia. Alguma agência de checagem. Eu só acredito... Eu estava aqui no celular olhando mais cedo. Cadê aqui, ó? Teoria infundada. Aqui, ó. Fato ou fake? Ratanabá, a cidade perdida da Amazônia. Aí vem aqui o UOL. É falsa teoria sobre Ratanabá. Aí vem o Globo. Ratanabá, a cidade perdida na Amazônia, é real ou não? Entenda. É capaz até de ser do Matheus Leitão. Ele adora botar esse entenda. Não, é do Paulo Assad. Paulo Assad. Tá bom. Teoria infundada fala sobre cidade mítica que teria existido há 450 milhões de anos. Homo sapiens mais antigo já encontrado data de menos de 1 milhão. Aí tá aqui, ó, pronto. A ciência refutou. Mas do Homo sapiens. Me diz uma coisa, Kim, alguém deu isso na grande mídia, assim, como verdade? Ou isso viralizou meio que na internet? Eu acho que... eu não sei, eu não faço ideia. Eu fico me perguntando como é que o pessoal comenta isso. Eu acho que isso aí é fábrica de consenso, é a cabeção de negro da mídia. Alguém jogou o cabeção só pra chamar atenção pra alguma coisa. Eu acho que isso aí é... Quem acorda de manhã e fala assim, vou falar da Hakuna Matata? Não tem. Não tem, cara. Isso aí é uma fábrica de consenso e de repente vira... Como é que viraliza uma besteira dessa? Ninguém leva a sério. Eu acho que é justamente pela piada, cara. eu confio na piada, eu confio no senso de humor do brasileiro. Tem gente que levou a sério. Eu acho que as pessoas fazem as coisas pela piada muito. Cara, eu vi uma thread, é porque eu não quero gerar inimizade, mas eu vi uma thread hoje. O cara fez uma thread séria sobre isso, bicho. Não. Gera inimizade, que foi o que eu te mandei a thread, não foi? Fui eu vou falar. Vamos continuar. Vamos voltar pros assuntos polêmicos. Vamos voltar a falar da DPU. Tem nego que acredita, tem cara que acredita. Não, acreditou, pô. Perfil verificado, político, um negócio assim. Eu falei, meu Deus. Tô sabendo. Esse aí foi foda. Deixa é melhor achar quieto, senão você vai estar numa fria. Pois é. Voltando a falar das crianças que viram adolescentes que tocam fogo, que depois se formam para se tornar eleitores do Lula, vão para a iniciativa pública, entram na DPU mais uma vez, agora a DPU lá em São Paulo. É o seguinte, é um caso que isso aqui me incomoda um pouco. Eu não sou contra cotas, eu realmente não sou, desde que eu na verdade, só aceito um tipo de cota. Sério mesmo, que é cota social. O cara for pobre, velho, na boa, eu vejo que é diferente.
Você não tem como falar, o pobre é igual. Não realmente é muito diferente, muitas coisas são diferentes. É critério assim, realmente social. O cara é pobre com vontade. Só que agora a DPU, ela criou uma cota para concurso para pessoas trans. Assim, eu até acho que ao você criar uma cota dessa, você tá falando que esse tipo de pessoa, não sei se nem se dá pra se dirigir a pessoa dessa forma, né? Assim, enfim, quem se identifica como trans, se você fala que essas pessoas têm direito à cota, é como se elas não tivessem, talvez, né, a mesma capacidade das pessoas, sei lá, héteros, cis, ou como eles se referem. Ela fala, mas é preconceito, é isso, aquilo, outro. Mas, pô, pobre sofre preconceito. Sim. Pobre sofre, imigrante sofre. Mais isso, é mais aquilo outro. Eu acho que assim, o que realmente faz a diferença, ainda mais porque é concurso público, é estudar, né? É comer o livro, é decorar. Assim, você teve condições de ter uma boa educação, uma boa universidade, teve tempo para se dedicar em casa, tá bunda na cadeira, ler, até decorar, porque esse concurso é meio decoreba. Eu não vejo muito sentido nisso. Assim, qual a necessidade de você criar cotas só porque a pessoa é trans? Então, Kim, isso aí pra mim tem um preconceito muito maior, porque isso rotula mais, cara, do que resolve. Porque da ideia é o seguinte, cara, se você é trans, ou você é pobre, ou você não é capaz, ou não teve estudo. Entendeu? Porque você pode ter, cara, trans, você pode ter, sei lá, é o que você falou, migrante, tem de todo, né, todo o espectro. Ontem, por exemplo, eu estava fazendo um trabalho aqui na zona sul de São Paulo, lá, né, junto com a igreja e tal, e eu estava numa comunidade, aí eu estava conversando com uma senhora que era divertidíssima, e ela falou o seguinte, eu sou pobre fora de moda. Aí eu falei, como é que é isso? Ela falou, porque eu sou pobre, não sou mais nada. É verdade. Aí eu falei, cara, que graça. Até o pobre, cara, hoje já tá debochando desse negócio, né? Porque ele fala, pô, eu sou pobre, eu preciso ter alguma coisa, senão eu fico fora de moda. Nada, não é gay, não é negro. Não é. Sou fora de moda. Eu acho que essa coisa de cota é muito engraçado, porque existia um negócio, quando eu era moleque, que chamava Bolsa de Estudos, que era a cota social. Era exatamente isso que a gente está falando. Que, claro que não resolvia o problema, mas quando a pessoa viam que alguém estava muito... era muito interessado, uma pessoa que se destacava, ela entrava, mas aí tinha algum mérito no que ela tinha demonstrado alguma coisa além de só a situação financeira. Essa é uma questão que, quando você coloca... Bom, é uma discussão muito longa essa coisa de cotas, né? Mas eu concordo com você. Se é para ter alguma, que pelo menos não seja uma cota racista, né? Porque é isso que são... Ela rotula, cara. Ou sexista, nesse caso, não sei se a gente pode chamar, mas porque você não tá... É um negócio muito importante. Normalmente os caras querem colocar já no final da linha, né? Já no emprego ali. Em vez de resolver para o cara aprender quando é menor, ou para o cara aprender na faculdade, para o cara aprender antes de chegar a ser um procurador ou ser qualquer coisa. Porque, né? infelizmente, essas pessoas não estão, em geral, né? Não estão entendendo que o que está rolando é uma engenharia social, quase que uma fazendinha de gente. Então ele fala assim, vamos separar, que nem Campeonato Brasileiro, vamos separar aqui, ó, time A, time B, time C, né? Tipo Copa do Brasil, Clube dos Três, antigamente, clube amarelo, clube verde. Então assim, ó, vai ter cota para trans, né? Agora vamos deixar ele fazer uma prova só para eles, porque eles são diferentes. Olha como você é separatista, cara. Só para ele. Aí, dos melhores ali, vão sair 10 que vão entrar os 10 que vai ter a cota aqui na Série A. Dos outros caras ali que, pô, sai a cota do time não sei o quê, vão sair mais 10. Então, no final das contas, você tem uma estrutura de engenharia social formado com fazendinha de gente que compete ali entre ele para ir depois para a Série A. E tem alguém comandando isso. Cara, então você não tem uma coisa de inclusão, você tem rótulo, você tem discriminação, você tem separação. Sim. E você tem no final o controle. É o efeito oposto ao que eles dizem querer. Totalmente oposto. E aí é curioso também que de repente agora, você viu, 2022 virou o ano trans é o negócio. Até 2 anos atrás era gay o negócio. Até 5 anos atrás era negro o negócio. Então assim... É muita coincidência, de repente um grupo vira moda, vamos dizer assim, né? De repente virou moda. Como assim, eu tenho uma dúvida legal, porque tem uma teoria que eu li um livro até da intersubjetividade, eu não gosto disso, inter alguma coisa, um conceito que eu não me lembro e não faço questão de lembrar, mas é que é o ponto de interseção das várias
linhas discriminatórias. Então, se você for, por exemplo, homossexual, negro, mulher, sei lá, nordestino e chinês, você tá tudo junto ali. Aí o quê? Participa vai ganhando ponto? Então, não, tem direito a mais? A Zambininha, que era eu não sei se ainda existe no Twitter, Zambininha fazia a lista dos, né, fazia. Agora, a gente tá falando de São Paulo, eu acho que é bom lembrar, teve uma notícia recente, que o nosso querido João Dória saiu da vida pública para voltar para a privada. Não é? De onde nunca deveria ter saído. Espero que alguém tenha dado descarga, né? Pelo amor de Deus. Mas, avançando aqui, a gente sai dessas... Tá muito polêmico. Vamos por mais ou menos, vamos falar de cultura também, falar de novelas. Aqui o meu grande questionamento é quem é pior, o ator ou a Folha de São Paulo que resolveu dar a notícia? Que é o seguinte, né? Tem a novela aí da Globo, tá voltando a reprisar, né? Sei lá, remake, Pantanal. E aí tem um ator que eu não faço ideia quem seja, que também não tem o nome dele, eu não fui atrás, porque eu não me interesso. Mas me chocou porque fala o seguinte: mesmo sendo pecado, quero que torçam pelo amor entre irmãos, diz ator. A novela tá promovendo o relacionamento entre irmãos e o cara tá pedindo pra população torcer que isso dê certo. Esse é o exemplo? Cara, esse cara deve ser um cropólogo, não sei. Com certeza um cropólogo, mas eu não tenho a menor ideia. Cara, é inacreditável. Isso deve ter sido escrito com a tinta da melancolia, a caneta da galhofa. Não é possível, irmão. Não é possível. Virou bagunça. Deixa eu te falar, cara, os conceitos estão tão doidos. Aliás, tá tão doido mesmo que outro dia eu conheci um canibal vegano. Sério? Sabe o que ele come, Kim? Vai não, lá. sério, não conhece não? Todo mundo aqui. Porra. Batata da perna, planta do pé e maçã do rosto. Muito bem, hein? Boa. Deixa eu... Kim, essa coisa da... Inimigos do humor. Inimigos do humor, é isso aí. Essa coisa da dramaturgia é um negócio interessante, né? Eu não vejo problema, por exemplo, em ter coisas imorais na literatura ou na... Às vezes isso é até moralista, né? Você tem um personagem que faz atos imorais, que assassina, você tá claro, olhando para aquilo e falando, isso é errado. Então, o problema de ter um personagem imoral não é esse. O problema é quando você chega e tá torcendo pro cara. E assim, quando o cara tá dizendo assim, eu quero que torçam pelo amor de irmãos, primeiro, tem várias questões aí. O amor de irmãos não é uma coisa saudável, né? Assim, eu acho que todo mundo concorda com isso. A gente tem, por exemplo, na literatura, no teatro, Édipo Rei. O cara simplesmente mata o pai e pega a mãe, sem querer, mas ele faz isso. Então é isso que eu tô dizendo. O problema não é ter esse tema, o problema é você enfocar o tema como uma coisa desejável. Como uma coisa... Exatamente. Ou seja, qual é a história que você quer passar? É que, olha só, eles são irmãos, mas a vontade, vamos voltar para a vontade, o amor. E, aliás, essa história o jeito que se chama amor, né? Hoje é completamente... Ninguém sabe o que é o amor, eles acham que tesão é amor. O cara acha que ter tesão por um avião, né? Que a gente falou no outro programa, é amor. E não é. Amor é um negócio muito maior, é um negócio muito mais importante, muito mais... Você tem amor pelo seu filho, é um amor diferente da sua mulher, são vários tipos de amor, e não é vários tipos no sentido de que, todo amor vale a pena, né? Pra mim, desculpa a sinceridade aqui, Kim, pra mim isso é mais um bobão, paspalhão, querendo atenção. Olha a rima, sou um poeta. Só um bobalhão de irmão. Vou falar um negócio muito louco aqui, chocar a sociedade. Vou chocar a sociedade porque eu sou inteligente. É mais um burrinho querendo atenção, só isso. Teve a atenção dele, obrigado. Enquanto isso, a mesma imprensa que dá voz pra esse tipo de notícia, dá palco, né, pra maluco dançar. Só a matéria da Terra, que ela não é nem tão recente, é de 2020. Mas eu coloquei aqui porque acho que se encaixa num tema, a gente fazer esse pequeno paralelo, como era no passado. E como as coisas são no dia de hoje, que falava o seguinte: 5 práticas comuns em Chaves que hoje seriam crimes previstos pela lei. O primeiro deles, um professor que fuma enquanto dá aula.
Acho que realmente não é recomendado, né? Mas... Não. Mas eu prefiro um professor que fuma do que um professor que mostra a giromba. Pois é. Não sei. Eu posso ser uma pessoa antiquada. Não sei. O Olavo fumava dando aula. É verdade. Pois é. Agora, o segundo eu já acho, sei, né? Que é o seguinte, um pai que castiga fisicamente a filha. E aí eles citam que em 2014 foi aprovado a lei da palmada. Então, seu Madruga não ia poder castigar a Chiquinha, beliscar ela, etc. E olha, a Chiquinha mereceu todo o tapa que ela tomou do seu Madruga, porque é uma menina chata. Rapaz, quando o cara envelhece, o cara era pro seu Madruga, rapaz, o que fizeram com o seu Madruga não se faz não, viu? O bicho não sofreu. Quem você se lembra quem foi embaixadora da Lei da Palmada no Brasil? Não é agora, não é piada, não. Foi a Xuxa, cara. Uma intelectual, uma pedagoga, uma pessoa que criou, né? Quando eu era pequeno, ela praticamente me criou. Fez um filme bastante cultural. Com aquelas roupas muito decentes que ela usava. Não, foi pra você ver, pô, de onde veio a origem das coisas boas. Ela que moraliza esse país, olha só. Isso é bem Brasil mesmo, pensando bem. Aí depois ele coloca aqui também, ó, adultos que agridem crianças, porque o seu Madruga, ele também, né, dava um cascudo no Chaves, ele pegava na boinazinha, né, levantava e dava um cascudo, e no Kika ele dava um beliscão no braço. Ele não poderia, ele tá agredindo crianças. Aí depois, bullying corriqueiro. Isso não pode nas escolas, porque falavam chamavam Kiko de bochechas de bulldog velho, cara de lua cheia, burro. Certamente não seria bem encarado por alguns educadores. A Tabata mesmo ia ficar louca. O bullying é a essência da formação do caráter humano, cara. Tem que ter. Não, tá louco. E ainda tem a questão de gordofobia. Não, por causa do ionho, seu barriga. Como é que pode chamar o rapaz de seu barriga? Isso já é um absurdo. Aí você ele atendia, né? Pior é isso, nem ficava bravo. Seu barriga, pois não. Ou seja, não é gordofobia. Tô falando de atendia, tava lembrando esses dias, antigamente, que o cara tinha que falar no telefone deitado. Tu lembra disso? Deitado? Não, por quê? Pra ligação não cair, pô. Eu sabia que vinha. Caraca. Inimigos do humor. Vamos que vamos. Altas gargalhadas. Gostosas gargalhadas. Gostosas gargalhadas. Mas aqui, avançando aqui, eu ia agora trazer um pouquinho pra política, a política mesmo do dia a dia, que a gente tá aqui muito na coisa, deixei pro final, né? Não tem como passar sem falar da política. Aí, mais uma vez aqui, viria pra Folha de São Paulo. E essa daqui não tem um jornalista. Na verdade, é como a Folha de São Paulo pensa, né? É editorial. Folha de São Paulo fez uma postagem em seu Instagram. O que a Folha pensa? E eles falam o seguinte: se Bolsonaro não pode ser responsabilizado pela onda inflacionária global, seu governo agrava os efeitos e dificulta o controle da carestia ao desorganizar as finanças públicas e minar a credibilidade da política econômica. Os mais prejudicados têm domicílio conhecido. E aí? Bolsonaro, infelizmente, não pode ser responsabilizado pela onda inflacionária global. Folha também tá se entregando, né, com essa frase. Kim, é muito interessante essa visão, porque o Bolsonaro com o Paulo Guedes, com todos os defeitos que eles podem ter, né? Porque você está também gerenciando um país desse tamanho, com várias coisas. Eu acho que o Paulo Guedes provavelmente foi um dos melhores... eu não sou economista, você pode me ajudar e pode até... Eu também não, graças a Deus não. Mas, pelo que eu vejo, é um cara que ajudou a aprovar a reforma da Previdência, que foi fundamental. Só que a gente passou por uma pandemia no meio do caminho. E todo mundo, aqueles caras, fica em casa, a economia a gente vê depois. E eles falavam isso claramente, tá? Não é que a gente está inventando agora que a economia... Não, eles sabiam que a economia ia ferrar, porque tinha essa frase, a economia a gente vê depois. Porque todo mundo avisou que se fechasse tudo, como o senhor Dória, o nosso querido que está na privada, resolveu fechar o estado inteiro. O prefeito de São Paulo também teve aquela coisa de fechar as lojas, de soldar a porta de loja. Um negócio assim, nem nos nossos piores pesadelos totalitários a gente imaginava isso tão perto da gente.
E agora os caras vêm falar, não, e a gente tem guerra, tem o problema do abastecimento, da gasolina no mundo inteiro. A inflação nos Estados Unidos é a maior da história, né, dos últimos 30 anos, sei lá, teve da história é um exagero, mas desde o Reagan parece que não teve uma inflação como essa. Então, assim, o que os caras fazem? Eles vão culpar o Bolsonaro de qualquer jeito. O problema da imprensa não é nem aquelas coisas, o pessoal fica falando, vocês estão passando pano. O problema é o seguinte, o cara vai atacar de um lado ou de outro. Se o Bolsonaro não desse, por exemplo, a ajuda de bilhões que ele deu para as pessoas passarem disso sem passar fome, pelo menos, porque eu vi pessoalmente, pessoas perderam o emprego, famílias inteiras. Aqui na Vila Madalena, bares fechando, o cara dava aquele almoço executivo todo dia. O cara, quantas famílias ele não sustentava com aquilo? Fechado, Sim. Coisa de 20, 30 anos. Teve restaurante aqui em São Paulo de 80 anos que fechou, sabe? Então, assim, agora você fala, não, mas isso vocês estão... Como se a economia fosse uma coisa que se resolve sempre em 2 meses, 3 meses. Então, assim, se ele não desse o dinheiro de ajuda, o Bolsonaro é um insensível, ele não deu dinheiro. Se ele deu, ele está gastando muito com os gastos Sabe quanto é que tá o públicos. preço do repolho aqui? Hoje minha mulher, ela foi comprar repolho. Sem brincadeira, não é piada não. Sabe quanto é que tá o preço do repolho aqui? 10 conto o quilo. Não é 10 reais, Então. né? 10 dólares o quilo do repolho. Tem noção o que é isso? Falei, rapaz... A gente tem que olhar as coisas na perspectiva que elas estão, né? Não adianta. Na verdade, cara, eu perto do Botafogo de São Paulo, eu queria muito que o cara que escrevesse isso, o editor lá, né? Meu pai me falava isso, pegasse assim, uma caixa de som, fosse aqui pro Largo da Batata, no Largo da Sé, subisse ali e começasse a falar, sabe o que eu penso? Aí meu pai falava, se juntar mais do que 10 pessoas, eu vou ouvir sua opinião. Cara, Não vai. não junta! Cara, porque assim, é um falso dilema, sabe? Que eu fico, cara, o que é cansativo na história é que é um falso dilema, cara, uma falsa polêmica. O Bolsonaro, sabe, o que a Folha pensa sobre Bolsonaro ser responsável sobre um problema mundial? Cara, só isso é um falso problema, é uma piada, só isso é a piada, é a mesma coisa, e não importa o presidente, a gente tem que entender que nesse aspecto o Brasil não tem significância para conseguir mudar uma corrente, um problema mundial, cara, a gente consegue resolver coisas pontuais, mas a gente ser culpado de alguma coisa no mundo, desde do fim do mundo na Amazônia, porque alguém, um boi tava com flatulência excessiva, cara, a inflação, cara... É uma síndrome de Argentina, entendeu? Tá me lembrando aquela vez que o argentino deixou a cidade e ficou olhando pra trás assim. Aí o taxista perguntou, cara, por que você tá olhando pra cidade? Eu quero ver como ela fica sem mim. Sabe? É a Folha. Sabe a minha autoridade? Sabe o que eu penso? Não, cara. É um falso problema, cara. Não vou nem levar a sério isso. Não importa. É o que não importa. Aí, pra fazer companhia à Folha de São Paulo, a gente tem aqui o Globo. Se as pesquisas continuarem a apontar a vitória de Lula no primeiro turno, Bolsonaro vai antecipar sua tentativa de golpe para o dia 7 de setembro. E aí? Sabe Será o que não pode vir um pouco antes, não? Sabe o que essa informação está dizendo? Dia 7 de setembro vai encher de gente na rua pra cacete. Eu acho que basicamente é isso que o cara tá informando. Se você sabe ler, você vai se informar assim, você vai ver. Os caras estão com medo que 7 de setembro encha lote, porque no último 7 de setembro já foi um absurdo, né? Provavelmente uma das maiores manifestações da história do mundo, né? Então, os caras estão se borrando. E aí já tem o pretexto, olha aí, é golpe. A gente viu essa história já. Vão falar que estão atentando contra as instituições democráticas, vão falar... Agora, quando o Black Bloc estava quebrando tudo, em 2017, não, são apenas uma minoria de vândalo. Agora, os caras botam 3 milhões na rua sem quebrar uma lata de lixo. Não, instituições democráticas e blá, blá, blá. Então, assim, você tem que saber ler a notícia. Isso é uma coisa que você faz bem até nos seus dossiês. E a gente precisa aprender a ler o que os caras estão dizendo. O que o cara está dizendo aí é o seguinte, 7 de setembro corre o risco de ser um sucesso. Na verdade, o que ele está dizendo é o seguinte, cara, ele está querendo o Globo, né, família Marinho, tirar o seu direito, cara, de botar a sua ideia de protestar.
entendeu? A sua liberdade de expressão, já te rotulando, quem estiver na rua é golpista tentando contra a democracia. Então ele já está com esse bumbo, tocando bumbo, já vamos dizer que quem for para a rua é golpista. E aí já começar de repente a fazer uma medida preventiva, pedir para o judiciário prender. Cara, então assim, tá tirando a data, cara, que é uma data patriótica, entendeu? De você cívica, de querer, de repente, cara, colocar o seu ponto de vista, entendeu? Não vou dizer nem que é só liberdade de expressão, acho que a gente tem que avançar nisso, ter direito ao livre questionamento, cara, direito de questionar, perguntar, cara, isso não tá legal. Só que é isso que o Globo tá dizendo já, ó, a partir de agora é antidemocrático. E seria muito engraçado se não tivesse consequências práticas. Gente sendo presa, inclusive, entendeu? Por causa disso, porque vai falar, ó, se você tá lá e você tá falando alguma coisa, falar mal sobre alguém que eles não querem que você fale mal, você está sendo antidemocrático, cana. Então, ou então perseguição na sua casa, na sua empresa, na sua... Então é um negócio que, tudo bem, seria engraçado se não fosse trágico mesmo, porque isso tem consequências reais na vida das pessoas que estão só querendo viver sua vida. No fundo, aquelas 3 milhões de pessoas, sei lá quantas saíram, elas só que... Então, o recado é o seguinte, cara, me deixa em paz, me deixa viver, fica aí com o seu... Quer soltar a rosca, faz o que você quiser, mas me deixa viver minha vidinha aqui, me deixa educar meus filhos do meu jeito, me deixa ter o meu trabalho sem você me esgoelar com imposto, com não sei o quê. Tem um V8, né? Pô, soltar uma gasolina, uma fumaça aí, sem se preocupar muito com aquecimento global, etc. Isso daí também, viu? Pela madrugada. O pessoal faz confusão. Agora, continuando aqui na imprensa e na parte da política, tem um grupo que vale a pena comentar, e às vezes eu acho que as pessoas não entendem, que é o antagonista, que é o seguinte, o Maynard, ele teve a coragem de assinar a matéria com o nome dele. Isso acho que é válido, né? Ele merece um parabéns por isso. Eu não faria. Eu não tenho essa... Pagar de maluco assim não é pra mim. Mas ele falou o seguinte, que a Tebet, ela empata com Bolsonaro no segundo turno. Diz pesquisa. O antibolsonarismo catapulta Tebet de 2% no primeiro turno para 40% no segundo. É quase assim, o cara tá torcendo, né? Tentando vender quase uma narrativa que, ó, a Tebet, 40% dos votos. Vamos que vamos. E aí o que mais me chama a atenção nisso tudo é o seguinte. Quando a gente olha pro Diogo, o Diogo Maynard, cara, era um cara que você botava lá o microfone no Largo da Batata, tinha lá umas 10 pessoas, 15 pessoas. Hoje em dia, eu mesmo estaria lá. Hoje em dia acho que nem o Moro. Hoje em dia acho que nem o Moro vai lá. Acho que até o Moro fica com vergonha. Você vê assim que os caras tocaram um terror. Urgente. Era o rei do urgente, né? Nossa, 3 matérias, 4 era urgente. Lula preso Só sabia amanhã. falar urgente. Lula preso amanhã, Lula preso amanhã, Lula preso amanhã. E acabou. Acabou. Que tinha espaço da empresa, agora acabou. O cara não tem... Acho que nem mais o respeito dos colegas de profissão. Você vê lá, sobrou o Mário Sabino e o Dantas com ele e quem mais? Até a Cruzoé meio que já começou a demitir uma galera, que tá com meio difícil, fechar as contas. E o antagonista se tornou isso. Acho que até dá para ser um diagnóstico, né, do que está se tornando na imprensa. Acho que a população ela vem acordando e fala, cara, esse aqui não é o tipo de notícia que a gente vai levar a sério. E aí? O Maynard, ele deveria trocar o nome dele para Maynard. Ele é a própria mãe de nada da imprensa, entendeu? Toda a previsão que ele fez, cara, depois dessa foi errada. Ele botou a moeda do presidente, Ciro Gomes agora botou, a alternativa, Tebet, sei lá, tablet, né? Tebet, com 40%. É outra. Tebet com 40%, entendeu? Cara, o Maynard virou... cara, eu acho que desde que ele tomou aquele dib da vaca numa Mata Connection, que ele tomou o dib da vaca do irmão do mendigo lá, do Cacai, ele nunca mais se recuperou. O cara foi demitido pelo Cacai, né? O Cacai conseguiu desestabilizar ele e ele agora tá aí, cara, fazendo previsões. Eu acho que tem formas, pelo menos para ele, não para mim que sou protestante, mas tem formas, pelo menos ali, mais divertidas de acabar com a reputação do que fazer previsão. Então acho que o Maynard tinha que parar de fazer isso, porque ele se perdeu, cara. Cara, eu acho interessante. Me dá uma certa angústia a história do Maynard, porque eu acho, de verdade agora, sem sacanagem, não, ele é um cara que escreve muito bem, ele tem um talento literário, assim, absurdo, os livros dele são bons, o livro dele sobre o filho dele é emocionante, eu chorava no metrô lendo o livro dele. Tem uma história de vida difícil, um filho com paralisia cerebral, e o cara
não sei porquê, ele resolve entrar. Tem até uma questão financeira mais ou menos tranquila, não é? Pelo menos até onde eu sei. Então, assim, pra que... É isso que você falou, pra que acabar com a reputação com bobagem? É um cara que enxergou a coisa maior. Ele enxergou a literatura, ele enxergou... Porque eu não consigo compreender, eu tenho até uma certa coisa assim, porra, cara... O fim do Maynard, que vai ser quando o Lula escrever o livro Maynard é minha anta. Aí acabou. Exato. Vai acabar assim. Enfim, eu não tenho nem idade para dar conselho para ninguém, mas, cara, vai escrever os livros. Você é bom nisso, vai fazer o que você sabe fazer. Eu adoraria ficar fazendo meus discos aqui também. Não, cara, agora sai daqui, ele adotou uma coisa comum. Durante, sei lá, 5, 6 anos, todos os órgãos de imprensa, principalmente digital, elas precisam do engajamento. Isso é feito com a polêmica, às vezes com a falsa polêmica, né? É aquele negócio, vender o ordinário como extraordinário, vender... Que é o que a gente luta contra Ratanaba. aqui. É isso, não puta, vender urgente. Nada disso é urgente, Tem coisas cara. importantes, poucas coisas são Isso. urgentes. Eu, inclusive, tô ficando com fome, minha urgência daqui a pouco é comer. Mas o cara fica naquele, porra, agora, a tablet, eu não sei o que, terceira via. Pô, ontem o Chico... Graziano. Pô, escreveu que depois da vergonha política, o Moro ainda fez fez um anúncio ontem, fazer um anúncio. O anúncio foi dizer que ainda não decidiu. Fazer um anúncio, não sei o que eu vou fazer. Quer dizer, aí ele ainda bota assim, Moro é astuto. Astúcia. Cara, é de uma vergonha, porque é tudo pra ganhar engajamento, é pra fingir que tem um xadrez de 16B no ar e ficar ali capturando sua atenção com besteira, cara. O Maynard perdeu isso, porque ao invés de ter uma produção intelectual, ele foi pro engajamento que o antagonista precisa, entendeu? Se juntou com os caras do MBL, aí faz videozinho, aí bota um... Cara, virou ridículo, cara. Virou ridículo, virou Cracolândia digital. E aí, eu acho o seguinte, a gente tem uma questão nessa notícia aí muito importante também. Eu não gosto de desacreditar em pesquisa, apesar de elas terem errado feio. Mas eles fazem... Até um cara fez uma thread interessante, um cara não muito conhecido. Eles fazem dentro do... Como é que é o nome disso? Da metodologia correta. Só que o que eles fazem? Eles escolhem as cidades em que o PT já ganhou e não sei o quê. O cara demonstrou isso de um jeito muito legal. Uhum. E é o seguinte... Mesmo que o meu ponto é que, mesmo que essa pesquisa esteja certa, se você colocar esse gravadorzinho aqui para concorrer à presidência contra o Bolsonaro, ele vai ter 40% de votos também, entendeu? Porque o Brasil hoje é dividido entre as pessoas. Os 30% o PT já tem sempre. Os 30%, assim como o Bolsonaro tem os 30% dele. Essa briga aqui do meio vai ser assim, o segundo turno vai ser apertado para qualquer um. Então, se eu botar o gravador, se eu botar o meu tênis, se eu botar qualquer coisa para disputar contra o Bolsonaro, vai ter 40% de votos também. A pegadinha dessa notícia é que ele fala no segundo turno. No primeiro turno ela tem 2%, entendeu? É porque ela vai pegar o voto do PT, que o PT vai pegar o antibolsonarismo, que está por aí, entre os 40%, óbvio. Então, de novo, aprender a ler a notícia por trás da notícia, entendeu? Onde está a pegadinha? O Maynard é o rei da seguinte notícia, aqui: tira o primeiro lugar, tira o segundo lugar, o terceiro ganha. Porra, beleza, cara. Beleza. Não, e o pior que... eu imagino isso. O Vascão eu sou Flamengo, essa semana eles também tiveram que escrever uma notícia... E isso também tem a ver com o triste fim de Policarpo Quaresma, que é o senhor Sérgio Moro, né? Rapaz, Moro, assim, você olha pra ele hoje, você vê que ele não tem mais pescoço. Você vê que o cortisol do cara tá lá em cima, sabe? Você vê do mesmo jeito que ele boletou lá nos Estados Unidos, ele boletou também, né, de ficar fortinho assim. Tá cheinho o Sérgio Moro. E aí, o União Brasil, que é o partido que ele foi, por causa do fundão, né? O Podemos não tinha. Moro é demais. Resolveu agora conversar com o Haddad. O Haddad. E aí a linha final do antagonista, quando ele solta essa matéria, o Haddad aí, né, o Bivato, conversando agora, o partido Sérgio Moro, e eles terminam falando: quem conta para Sérgio Moro, você ou eu? Eu até brinquei, eu falei, acho melhor o Cláudio Dantas contar, né? Normalmente tem uma proximidade maior. Até porque briga de marido e mulher não mesma colher. Pois é, mas e aí, cara? O Maynard chegou, né, no seu fim. Agora Moro no colo do PT.
2022 tá um ano interessante. O Brasil, eu sempre falo, né? Tem gente que fala o Brasil não é para amadores. Eu falo, cara, o Brasil não é nem para profissional. Nem o profissional consegue entender esse negócio. Cara, o Moro, sei lá, o Moro já boletou que foi uma beleza. Então ele já encheu o bolso. Falta acabar de encher o ego. Só que o ego dele não tem fim, né, cara? Então ele vai ficar caindo nessas armadilhas políticas, achando que é um líder popular e tal. Pô, cara, é um traidor, né? Assim, ele tem que admitir, olhar no espelho e falar assim, cara, eu sou um traidor e o Brasil não gosta de traidor, entendeu? Infelizmente. Ninguém gosta, né? Nem Nem bandido aliás, não, gosta de traidor. felizmente, graças a Deus, Felizmente, nem é isso, ninguém gosta de traidor. Felizmente, a gente é um país que não gosta de traidor. Então, ele, cara, é um cara que é traidor, tudo por causa do ego dele, né? Acho que é orientado pelo jeito que parece, né? Pela mulher ali, né? Que é o Pink Cérebro, forma um casal Pink Cérebro, né? Então ali ela fica, vamos conquistar o mundo. E ele é o bobão que vou. Aí leva a bola do Bivar, leva show do garotinho, abraça. Cara, ele tá perdido, cara. Tomou pau aqui em São Paulo, foi pro Paraná. Aí fala, não sei o que eu vou fazer. Cara, daqui a pouco nem candidato ele sai. Ele vai ter um fim trágico, cara. Trágico mesmo, assim, no sentido de que vai ser o chiclete que perdeu o açúcar. É isso aí. Só vai ficar grudando no pé. E pra alegrar, Triela, esse final, toca a musiquinha pra encerrar o programa, chave de ouro. Ó, Tem musiquinha hoje? Tem musiquinha. Vocês fazem eu passar por essas coisas. Cadê? Hoje Manda o eu vou editor começar. trazer aí. Eu vou Cadê? chamar o editor aqui para trazer meu violão. Hoje eu vou tocar com violão. E tem esse instrumento aqui. Não sei se vai sair na câmera. Eu vou botar aqui, depois o editor. Saiu. Ele chama kazoo. É um instrumento muito interessante. Eu não sei qual é a origem dele. Mas é um. Você deve ter tirado isso Vocês da vão Cidade ouvir. Perdida da Amazônia, Da do Cidade Perdida. Hakuna Ó, Matata. Ratanaba. Olha lá o nosso Porra, editor. nosso editor, já tropeçando em tudo. O editor, olha. Cara, Olha lá. Vamos lá. Não, Olha que aqui, isso, cara? caceta. O editor vai, tá meu todo Deus do céu. engraçadinho. esse editor. Tá Então, mais perdido que o Maynard. eu vou tocar uma música do Henry Mancini. tem que fazer o cabelo, tem que fazer carinho na direção do pelo, entendeu? Pegar carinho. Isso aí vai dar. Bora, adianta. Isso aí, bom, não vou comentar, porque hoje em dia tá na moda. É, Essa olha coisa lá, hein? homem, animal, não sei o quê. Isso é a parte, inclusive, nós respeitamos a cota, ele é da parte da cota. Mas eu vou tocar essa música do Henry Mancini em homenagem justamente à notícia do animal, né? O Passo do Elefantinho. Ah, é? Né? Que, inclusive, o Henry Mancini tem uma história, eu vou falar rapidinho aqui, tem uma história muito interessante, que a gente tem um cara, que é um compositor brasileiro, que trabalhou com ele, Moacir Santos. Aliás, procurem Coisa Número 2, é uma música muito legal, instrumental, bacana. O Moacir Santos trabalhou com o Henry Mancini e dizem a boca pequena, não sei se é verdade, que foi o Moacir Santos que fez o tema da Pantera Cor-de-Rosa, e não o Henry Mancini. Como era do grupo ali, o Henry Mancini era o dono da bola ali, ele acaba assinando, mas dizem que foi ele que fez a Pantera. E o Passo do Elefantinho, ele também trabalhava lá. Vai saber se não foi ele, um brasileiro, olha aí. Então, vamos lá, o Passo do Elefantinho é uma homenagem a um elefante, que é uma pessoa como outra qualquer. Mais uma música de peso. Mais uma música de peso.